Olá, amigo! Está começando mais um programa Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. O nosso tema de hoje será a missão dos espíritas. Não é isso, Marisa? Pois é, qual é a nossa missão como espíritas nesse momento atual, né? Interessante o tema. Kardec trabalhou essa questão e procurou qualificar, né? Como deve se comportar o espírita, como se qualifica, quem é o verdadeiro espírita. Não é isso, Cristina? É isso mesmo, Kardec se ocupou disso, porque como o Espiritismo faz um diferencial, então ele ficou imaginando, né, qual o nosso papel no mundo? Qual é o seu papel nesse mundo como espírita? Jorge Demarco. Você quer saber qual é o meu papel nesse mundo? Não, isso vamos deixar mais para frente. Tá bom. Então, mais para frente, agora a gente trata do que a Marisa Allen falou sobre o tema de hoje, a missão dos espíritas. Bem-vindo ao universo. Contemporâneo é o que vive no mesmo tempo nosso, marcado nas últimas décadas pela mundialização, pela globalização. Em nosso tempo, estabeleceram-se redes de informações à distância, de fluxo contínuo, com o suporte da tecnologia. Época caracterizada pelo imediatismo, pela rapidez, pressa, quando se valoriza muito mais a satisfação imediata em detrimento da reflexão, a volúpia por novidades, sem a mentalidade investigativa do pensar por si mesmo, o predomínio do efêmero, do entretenimento, de simulações, onde o culto ao corpo compensa a atrofia da mente. Esse retrato sem retoque representa um aspecto fútil da contemporaneidade, mas passível, possível de ser mudado, inovado. E ao se mudar, sacrificar hábitos, condicionamentos, torna-se útil o que era fútil. Assim, portanto, utilizando as facilitações que a tecnologia proporciona, a doutrina espírita pode ser disseminada e refletida em novos contextos. E não apenas pelo consolo que proporciona a certeza de que o Espiritismo matou a morte, mas além das revelações mediúnicas, a validade e confirmação que a ciência espírita traz, as proposições lógicas, racionais, que a ciência já confirmou, dão nova dimensão e sentido à existência. É viver a imortalidade. E apesar dos apelos atuais ao materialismo, os princípios apresentados pelo Espiritismo são presentes e reais, e dentre eles, ao princípio da evolução. Esse conhecimento modifica hábitos, crenças, valores. Sabe-se com o Espiritismo de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e estamos na Terra. E assim, o futuro já não é mais uma vaga esperança, é certeza das consequências do presente. E a reencarnação é a consciência rumo à fraternidade, justiça, responsabilidade. E a missão do Espiritismo hoje pode ser maior se pensarmos que, além dos compromissos pessoais, individuais de cada espírito reencarnado, há o compromisso para o aprimoramento das organizações, das instituições sociais, tornando-as mais sábias e justas, capazes de aceitar e conviver com os diferentes. É um compromisso de solidariedade para a transformação do modo de se olhar a vida. Não aceitar o mundo como está, mas querer mudá-lo sobre as bases da fraternidade. Quando nós ouvimos a fala da Marisa a respeito da missão dos espíritas, ela nos dá, ao mesmo tempo, uma resposta e uma dúvida. Eu acho que ela nos dá uma resposta porque a explicação da Marisa ficou muito bem qualificada. Ali você disse não só a missão dos espíritas, como a missão dos espíritos e a missão do espiritismo. Né? Um resumo muito bem feito. E a dúvida que gera é a seguinte: essa qualificação que você fez, ela inclui muita gente. Né? Porque ela inclui todos aqueles que têm esperança, todos aqueles que abandonam o materialismo como orientação da sua vida. E ao mesmo tempo, por que essa resposta fica então complexa? Né?
nós temos que ter uma fonte da proposta espírita. O espiritismo não é tudo, né? O espiritismo ele surge com os estudos de Allan Kardec e ao mesmo tempo é uma mensagem geral, né? Então eu acho que a resposta não é simples, né? Não é assim, a missão dos espíritos é isso, o ser espírita é isso. Eu acho que a gente tem que conversar um pouco para entender, né, essa complexidade. O meu né? ponto de vista, é uma das propostas da doutrina espírita. É que a gente possa conversar, refletir, aprimorar o conhecimento. E esse tema foi, inclusive, uma questão levantada por Kardec na própria codificação. Qual é a missão? É fazer proselitismo, é transformar o mundo todo em espíritas para que possa haver evolução? Ou não é essa a proposta? E fica para nós uma outra dúvida, que é a seguinte: será que tem uma forma estabelecida? O espírita tem que ser assim, falar assim, pensar assim, se comportar assim? Quer dizer, teremos uma norma, né, umas regrinhas para sermos espíritas? Isso também precisa ser conversado. O que você acha, Jorge? Dá para a gente determinar o que é ser espírita? Será que ele tem que seguir alguns preceitos? Um caminho, talvez, para a gente abordar esse assunto é dizer assim: o espiritismo, apesar de tratar assuntos do campo religioso, filosófico e científico, ele não é religião formal. Então, não tem nenhuma forma de conduta, nenhum preceito, nenhum ritual, nada que diferencie espíritas de outras pessoas, não é assim? Certamente. Você até tocou num ponto muito legal, porque eu volta e meia me deparo com esse tipo de questionamento. Porque o ser espírita é diferente de ser qualquer outra religião, essa é a grande verdade. Justamente por isso que você falou, nós não temos... quer dizer, o espiritismo tem dogmas, como nós já tratamos aqui em outros programas, mas não são dogmas como de outras religiões e que por isso mesmo não conduz a seitas de caráter de exteriorização, digamos assim, né? Não é aquela fé que você se exterioriza através de gestos, através de atitudes, no que diz respeito ao comprometimento religioso ali. Ou crença cega. Ou crença cega. O espiritismo é uma construção. O ser espírita é uma construção. Não basta você frequentar um centro espírita. É diferente. Existem religiões que basta você frequentar um local de culto e você já pode dizer, eu sou tal coisa. Não é assim com o espiritismo, né? É então, mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. O espírita não é aquele que frequenta o movimento espírita ou o centro espírita. Isso já é uma primeira questão. Já é uma primeira questão. Quer dizer, o ser espírita é muito diferente de simplesmente isso. Né? Você em outras religiões você encontra isso. A pessoa, eu sou coisa tal. O que você faz? Eu vou lá. Aí ouço lá o meu líder falando. Mas aí eu vou lá, então assim, existe alguém que conduz, que orienta, que determina. Normalmente alguém, inclusive que tem um paramento diferente, que está num lugar diferenciado. Para o espiritismo isso não acontece. Eu não sei se vocês já se depararam com a seguinte questão. Indivíduos conversando, e aí um diz assim, olha, no catolicismo nós cultuamos os santos. E a gente tem as estátuas na igreja. O protestante, ele não tem o culto, né? Ele não devota santo. Ele não devota santo. O judeu, ele não admite o uso das imagens. E como são os espíritas? Pois então, a pessoa fala da religião formal que ela frequenta, e aí ela quer saber como é no espiritismo. O problema é só quando ela encontra a resposta, né? Nós espíritas, nós não fazemos isso. Ou seja, o espiritismo, como proposto por Kardec, ele não cria uma classe. Não existem os espíritas, nenhum dos ramos do conhecimento, e principalmente, ou da cultura, e principalmente no ramo religioso. O espiritismo não se qualifica como uma religião a que se segue com determinados preceitos. Né? E não vai encontrar dois centros espíritas iguais. Ele começa por aí. Mas aí, quem está aí nos acompanhando, ele pode cair numa confusão, porque ele vai dizer assim, mas aqui na minha cidade tem um jeito de ser espírita. Pois é, então... Aqui na minha cidade, no centro, recomenda-se que se faça isso ou aquilo não. Então, eu acho que o ponto de partida da nossa discussão, da missão dos espíritas, pode ser assim uma diferenciação entre espiritismo e movimento espírita. Então, o movimento espírita aqui no Brasil... Com esse pode nosso falar, amigo que estava pensando assim, mas na minha cidade ensinam assim. Então, na sua cidade ensinam assim, se isso satisfaz o seu coração,
Continue assim. Porque tem muitas pessoas que elas... como é que eu vou explicar isso? Cada pessoa tem a sua natureza, quero dizer isso. E cada natureza tem a liberdade de entender o espiritismo do seu jeito. Cada pessoa tem essa liberdade. Nós não temos um padrão. Aquele é um espírita modelo e eu vou segui-lo. Não existe isso. Nós temos como modelo de conduta humana Jesus e temos as lições de Kardec nos livros que ele escreveu. Agora, você tem a sua característica de entender o espiritismo, eu, a minha, a Marisa, o Jorge e você e cada um. Entretanto, podemos chegar em pontos em comum. Mas, se não chegarmos em pontos em comum, não fique tão preocupado, porque você tem a sua forma. A minha não é melhor que a sua. Eu entendo que a minha é melhor, é claro, né? E você também vai entender que a sua é melhor. Mas... Ou seja, para ser espírita não precisa sequer ficar frequentando um ponto determinado. Aí que está. Eu acho que a gente poderia... vou chutar aqui uma questão. O espiritismo, ele se aproxima da religião com relação aos temas. Então o espiritismo vai tratar de Deus, de alma, de vida futura. Aí se aproxima da religião. Mas, enquanto na religião você trata desses temas por meio de uma fé, eu tenho uma revelação que eu aceito e eu sigo, a forma de abordar esse conhecimento aproxima-se da ciência. O espiritismo se aproxima da ciência. Como? Pela abordagem do conhecimento a partir da razão e dos fatos. Né? Mas ele trata de temas que a ciência não trata. Mas deixa... Então, isso é que pode causar nas pessoas alguma confusão, né? Nós vamos continuar nesse assunto, mas vamos para o intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Universo Espírita, propondo sempre pensar e viver com liberdade. Nosso tema de hoje, missão dos espíritas. Não é, Marisa? Pois é, você estava falando assim da função do espiritismo, uma visão científica, filosófica, que leva à questão da religiosidade entendida como moral. Bom, o que vale saber isso, se não para a transformação pessoal? E que vale a transformação pessoal, se não para a modificação social? Então, acho que assim, essas coisas que estão bastante imbricadas, relacionadas, caracterizam a missão de quem tem uma crença espírita na imortalidade e na evolução. Eu, pessoalmente, no que eu tenho pesquisado do espiritismo nas suas fontes, ou seja, pegar o texto de Kardec, né, e tentar trazer para os dias de hoje. O que eu encontrei de importante nisso? É que quando Kardec escreveu os textos dele, ele estava vivendo uma situação cultural muito diferente da nossa. E isso causa um problema, chega até a ser uma certa incompatibilidade. Se você lê textualmente alguns trechos, eles podem parecer estranhos. Vou aqui pontuar no nosso assunto, né? Hoje, quando a gente vai tratar de moral, aonde em nossa sociedade trata-se de moral? Digo assim, de uma forma popular. Na minha opinião, em lugar nenhum. É verdade. Porque na escola não tem Tiraram. esse tema. Antigamente até aquele tema chamado moral e cívica, tiraram. E talvez ela tirou porque quando ela estava presente, ela estava servindo aos interesses da questão política, da ditadura que vivíamos. E a moral era uma moral cívica, até tinha esse nome, né? Educação moral e cívica. E hoje não tem, porque também atende aos interesses do dominante. Agora, quando a gente teve a saída, né, ali, o momento da liberdade, eu acho que foi uma das primeiras coisas que se tirou. Foi. Porque falei, isso aqui é que está atrelando a ditadura. Mas não teve nada que se colocou no lugar. Exatamente. A mídia não se interessa, obviamente, por moral. Não vende, não dá ibope. Não tem ninguém, então você não vai encontrar esse assunto em revistas, nada. Aonde vai estar a moral hoje? Infelizmente, em alguns cantos escondidos da filosofia. E a filosofia, como também está desprezada, então a moral está perdida. Então, mas vamos pensar, então, por exemplo, no movimento espírita ou em centros espíritas. A Cristina, no outro bloco, falou assim, se aquilo vai ao encontro do seu coração, continue. Mas é importante que a gente use a inteligência, o raciocínio, a discussão para questionar.
Né? Então, porque assim, se a moral espírita for caracterizada como alguns espíritas articulam, ou seja, uma voz mais mansa, uma conduta X ou aparência, Y, né? aí fica na aparência. Então, por isso que é preciso o agora, questionamento. Na época de Kardec, era mais fácil tratar desse assunto, por quê? Justamente no período em que Kardec estava escrevendo, na mídia, em todos os lugares, nos livros e até mesmo na escola, por influência, vamos considerar a França, né, aqui como exemplo, que era onde Kardec estava presente, né? Por influência da Grande Revolução, a Revolução Francesa, que gerou uma revolução cultural, a moral ela se afastou das imposições da igreja. Então hoje, quando você fala em moral, você vai pensar em igreja. Então ela ainda é tratada nas igrejas. Na época de Kardec, ela também era tratada nas igrejas. Mas surgiu um outro ramo do estudo moral, que era a moral racional. A moral que pode se obter a partir do estudo da ciência. Então isso estava vivo na época de Kardec. E havia disponível, e os estudantes viam nas escolas as ideias da moral racional. E nós temos referências de Kardec à moral racional. Então era muito mais fácil para Kardec dizer, olha, o espiritismo é uma moral que é consequência da filosofia. Por quê? Nas escolas, você no estudo de filosofia que era presente, desde dos jovens até a universidade, um dos ramos do estudo da filosofia era a moral. E a ideia era, é possível uma moral a partir dos estudos da ciência e não mais atrelada à religião. Então fazia mais sentido na época de Kardec do que hoje. Hoje, então, o espírita, para conseguir tratar da moral, ele tem que recuperar isso. Então, olha, o espiritismo está associado à ideia de uma moral racional, que é um estudo espiritualista da ciência. Ao invés de fazer o discurso de que o discurso de Kardec está ultrapassado. Então, não, é só contemporaneizar. Caramba, eu consegui falar isso. Contemporaneizar o que Kardec escreveu. Você consegue fazer isso. É um pouco de estudo e boa vontade. Veja bem, bastante, se eu aprendi, como no Espiritismo, um dos princípios básicos, tá certo? Que é a imortalidade. Isto passa, se eu entendi e aceitei, passa a ser uma filosofia de vida, um aspecto da minha filosofia de vida, porque cada um tem a sua pessoal. Então, mas eu adquiro isso. A partir de então, se deixar apenas no conhecimento, fica sendo teórico e eu acabo seguindo regrinhas, se comporte assim, se comporte assado, porque é bom, porque não é bom. Bom, entretanto, se eu prestar atenção e fizer isso que você disse, eu vou estudar. Então, na minha vida prática, como é que é? Como é que é ser imortal? E se eu não fosse imortal, como que acontece? Então, esta postura é uma postura científica, de observação, de experiências. Somente a experiência pessoal é que traz a transformação moral, ou seja, o meu comportamento passa a ser outro quando eu me entendo como imortal, e a você e a também. Então, eu passo a ter menos ansiedade, uma série de circunstâncias, porque eu trabalhei a filosofia, um princípio filosófico espírita, dentro do campo observativo e tive a transformação moral. É assim que funciona. Resumindo o que você está dizendo, o espiritismo ele não vai determinar uma forma de comportamento. Isso é bastante claro, não é? Agora, o espiritismo, a partir do estudo da cultura em geral, olhada pelos espíritos, os espíritos nos dão informações a respeito daquilo que conhecemos. Então nós estudamos física, química, biologia, comportamento social e as questões morais, entre tantas outras coisas. Os espíritos, lá do mundo espiritual, enxergam essas coisas com algumas particularidades. Esse diálogo vai permitir que a nossa cultura abandone o materialismo e se torne espiritualista. Então, para onde isso contribui? Contribui para a medicina, para a psicologia, para todos os ramos das ciências também exatas, tudo. E contribui também para o comportamento das pessoas. Lógico. Então, se eu sei que tem uma vida futura, se eu sei que tem reencarnação, se eu sei que o meu comportamento advém do hábito, tanto as imperfeições quanto as qualidades, então eu tenho meios para mudar o meu modo de agir, para interagir de forma melhor com os outros, e isso então altera
a minha vida, as consequências dela e o que vai acontecer comigo no futuro. Isso é visão espírita. E dentro, Agora, você altera dentro da sua capacidade. Você não fica assim, eu sou menos, aquele é mais, eu sou mais, aquele é menos. Não é isso que acontece. Então o estudo do espiritismo, ele está no âmbito da cultura. Sim. Agora, ela vai refletir no nosso dia a dia, não por preceitos de uma regra de uma religião formal. Sim, claro. Porque o espiritismo não é. Não é. Então isso vai ser uma escolha de cada um. Agora, se o indivíduo, por exemplo, ele gosta do culto, ele gosta de uma imagem. Na minha casa eu gosto de ter uma imagem de determinado santo. Eu gosto de fazer minhas preces. Eu gosto de acender uma vela. Aí ele não pode ser espírita, é incompatível? Não é verdade. Não. Porque ele tem que estudar, nós temos que criar um âmbito do estudo do espiritismo que seja acessível para todos. Sim. Como qualquer outra ciência. O espiritismo não é hermético. Agora, a aplicação das ideias espíritas, ela é individual. Isso O indivíduo que tem interesse ao culto, ele pode ser compatível, o estudo dele do espiritismo, com a questão de culto. Eu vou incrementar nosso diálogo aqui com a nossa imagem do dia. Vamos a ela. A imagem do dia tem o que lá, Marisa? Pois é, eu não O estou ipê, identificando. tem o ipê roxo, O ipê muito roxo, bonito, eu né? pensei que fosse um jacarandá mimoso na florada. Tem aparentemente uma mulher, né, em postura de oração e visualizando uma imagem grande mãe. mística, É uma uma grande grande mãe, mãe, digamos isso. assim. Isso. Será que ela está visualizando ou o quadro, Imaginando. ou apenas ela está evocando o espírito, orando, e é como se esse espírito se aproximasse, mas ela não vê. Tem tudo a ver com o que o Paulo estava acabando de falar aqui, Exatamente. sobre a pessoa se sentir bem dentro da sua própria conduta, digamos assim. Nós E a vemos o partir daí- espírito, eu vejo. Eu acho que a gente podia até dizer mais. Se chamássemos outras pessoas para olhar essa imagem, ela vai fazer a interpretação daquela imagem segundo a sua cultura e postura pessoal. Então, uma pessoa que tem uma orientação católica, ela vai olhar ali e vai dizer, claramente Virgem Maria. é alguém vendo Maria. É. Agora, se a pessoa é de uma outra tradição, ela vai escolher uma outra divindade. E quem não é acredita, vai dizer que ligado a a nenhuma alucinação. religiosidade, ela vai dizer que é imaginação ou alucinação. Quem conhece alguma questão da sobrenatural, ela vai dizer, não, aquilo é uma visão, aquilo é um espírito. Ou seja, o espiritismo traz uma explicação. Agora, o significado da proposta espírita na sua vida é uma escolha pessoal. Isso não está errado. É a natureza da prática E espírita. aí, voltando ao que você falou antes, Paulo, é preciso sim contextualizar as épocas. Época de Kardec, a sociedade tinha uma articulação social, moral das pessoas. Com o passar do tempo, a sociedade antiga, a sociedade moderna, chamada hoje pós-modernidade ou contemporaneidade, tem outras configurações, outras características. As pessoas se apegam também à força cultural da onde estão encarnadas. Não há, do ponto de vista espírita, salvação, nada disso, vindo de fora. Então, por mais bela que seja uma imagem, não é a imagem, não é o exterior que me salva, ou que me dá condição para eu caminhar e evoluir. Essa tarefa é pessoal, contextualizada durante a encarnação. Então, somando o que você disse com um outro momento, quando o Paulo falou, se a pessoa precisa, por exemplo, de uma vela, então eu gostaria realmente de dizer isso. Muitas vezes a gente percebe no meio espírita, onde cada um tem a sua forma de ser, condenações. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que precisamos observar melhor. O Espiritismo não está propondo rituais. O fato de não propor não implica que você não possa ter a sua maneira. O Paulo já falou isso. Mas acho que é muito importante pensar nisso. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto, juntando o que a Marisa disse com o que disse a Cristina. Então, como pode lidar o espírita com o conhecimento espírita e a sua própria religiosidade, né? Nós vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos em breve, não saia daí.
Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Estamos tratando hoje do tema A Missão dos Espíritas. Estávamos aqui dizendo que é importante, para conhecer a missão dos espíritas, conhecer o próprio Espiritismo. O Espiritismo qualificamos como não sendo uma religião formal, mas que toca em questões morais. Mas as questões morais são consequências da proposta religiosa, da proposta filosófica. Então o Espiritismo ele é uma ciência que permite que exista um diálogo entre nós e os espíritos. Desse diálogo nós vamos ter informações espiritualistas, não materialistas, sobre todos os assuntos. Nessa abordagem tem uma consequência moral, ou seja, o nosso comportamento gera efeitos. E esse comportamento, que pode cada vez ser um comportamento melhor, como não somos materialistas, nós vamos considerar que há no homem o potencial para todas as qualidades e para a superação de todos os defeitos. Vendo isso de uma visão social, a humanidade tem todas as condições e vai caminhar para um desenvolvimento moral. Essa é a visão espírita. Agora, no âmbito da religiosidade, o Espiritismo, como foi proposto por Kardec, ele não traz nenhum preceito, nada específico, justamente porque ele não é uma religião formal. Então, passa a ser uma questão de decisão pessoal. Eu vou iniciar o nosso debate aqui, desse nosso bloco, com uma frase de Kardec, que dentro dessa interpretação que todos aqui demos, ela fica clara. Olha o que diz Kardec. O Espiritismo é uma crença filosófica e basta simpatizar com os princípios fundamentais da doutrina espírita para ser espírita. Então, Kardec ele vai dizer inclusive isso, olha, há uma massa considerável dos espíritas de intuição, aqueles que o são pela tendência e pela predisposição de suas ideias, mesmo que não tenham um estudo preliminar da proposta espírita. Então, o que ele está dizendo? Não dá para você contar os espíritas. Você pode contar os participantes do movimento espírita. Sim. Que não é a mesma coisa. Porque o movimento espírita é um movimento organizado de estudos das propostas de Kardec. Como esse movimento ele tem uma direção pessoal ali, dos dirigentes de cada grupo, que muitas vezes se conversam, eles acabam criando uma diretriz. Essa diretriz nem sempre está de acordo com o que propôs Kardec, porque é uma cultura muito diferente da época que ele viveu. Apesar de que Kardec deixou o caminho a ser seguido. Então tem algumas críticas que a gente pode fazer e algumas coisas que estão corretas. Paulo, quando você disse que a doutrina foi proposta através do diálogo, entre os espíritos do mundo espiritual e os encarnados, o diálogo é a grande ferramenta, inclusive entre os encarnados, para verificar quais são as probabilidades de atuação dos espíritas. Proposta espírita não é salvacionista. Um espírita não está aqui para salvar o mundo, nem para salvar outro espírita ou converter as pessoas. E acho que essas diferenças nós vamos construindo a compreensão através do diálogo. E assim como não se pode contar o número de espíritas, como Kardec colocou, não se pode classificar. Esse é mais espírita do que aquele. Isso não existe. Eu acho que isso fica muito claro, porque quando Kardec ele vai dizer que a gente não tem como contar o número dos espíritas, porque aqueles que também têm naturalmente uma simpatia com a proposta espírita, o que ele está dizendo? Vamos olhar para a nossa sociedade de hoje. Alguns frequentam o movimento espírita. Isso que eu ia falar. Uma grande parte, e talvez a maior parte, não frequenta. Não frequenta. É espírita com aquilo que a gente já falou anteriormente. Ele não precisa ir a um lugar específico, frequentar um lugar específico para ser espírita. Saiu num jornal, na época de Kardec, um clérigo, uma pessoa ligada à igreja, que fez um comentário e somou o número de espíritas, considerando aqueles que participavam dos centros e do movimento espírita proposto por Kardec. Quando Kardec foi comentar esse texto, ele disse o seguinte: olha, essa contagem não é possível, porque os espíritas não são aqueles que frequentam o meio espírita. Aí olha que interessante, esses não são nem a milésima parte. Então ele contou a proporção entre 1 para 1000
aqueles que participam do movimento espírita da época dele e o que poderia se dizer que são os espíritas. E no mundo atual, essa compreensão vale também para o último censo. Verdade. O último censo, quando se declara religião, Tantos, isso, nem todos se declaram espíritas. E mesmo aqueles que nem se declarariam, se perguntou, você é espírita? Não. Kardec inclui muitos deles entre espíritas, porque como é que você pensa da vida? Eu acho que é assim, eu acho que tem vida antes da morte, eu acho que tem reencarnação. E quando um parente morre, a primeira coisa que fala é assim, será que ele vai mandar uma mensagem? Então, para incrementar a nossa conversa aqui, nós temos o quadro Universo Espírita Recomenda, que hoje vai oferecer a proposta de 2 livros. A Pedra e o Joio, do Herculano Pires. Isso, considerado um filósofo espírita, porque ele desenvolveu uma proposta de filosofia baseada no espiritismo. É o detalhe que ele usa a pedra e o joio, ele não usa o joio e o trigo, né? A pedra aqui no caso é a pedra de toque, seria a codificação, que o Herculano usa a crítica como uma avaliação indispensável ao bom conhecimento doutrinário. E nesse livro especificamente, a pedra seria a codificação separada do joio, que são as inverdades que surgem assinadas em nome do espiritismo. Que vão inserindo como se aquilo fizesse fosse parte. uma Por cultura isso, espírita. a necessidade do espírita é ele estudar diretamente Kardec. Eu bato sempre nessa tecla. Ter o seu critério pessoal. É verdade. Isso não é uma contradição. Não. Veja que interessante. Eu acabei de dizer que existem espíritas que não precisam nem ter estudado o espiritismo. Então, é assim, os espíritos têm uma mensagem a nos transmitir. Quando? Quando o homem atingiu um ponto do conhecimento científico que permite uma abordagem mais aprofundada da vida futura, da alma e assim por diante. Até a abordagem de Deus. Né? Porque se ele tivesse surgido séculos muito antes, você nem podia tratar dos assuntos ligados a Deus ou à vida futura, senão você perdia a vida. Porque havia a igreja, regras, né? A igreja tinha um poder sobre o conhecimento muito forte. Quando isso diminuiu e você pôde ter o surgimento da ciência, também esses assuntos puderam ser abordados de uma forma científica e filosófica. Esse é o fato que faz surgir o espiritismo. Então, se você quiser estudar espiritismo, então você tem que começar ali pelos livros de Kardec, que é onde os espíritos iniciaram a transmissão das suas ideias. Agora, muitas das pessoas, como o espiritismo é um conhecimento natural, os espíritos não inventaram aquelas ideias, elas são uma verdade do universo. Então, muitas pessoas têm de forma intuitiva esse conhecimento. Vamos fazer um paralelo com outras ciências. A física não pertence aos físicos. Claro que não, ela A pertence física, à natureza. ela vai estudar as leis naturais. Então, se você quiser estudar a física no ponto em que ela está hoje, você vai precisar pegar os livros. Então, eu quero estudar a física. Agora, intuitivamente, a grande parte das pessoas sabem como funcionam as coisas. Então, muita gente tem, de forma intuitiva, o entendimento das leis. Isso mesmo. E isso é a mesma abordagem que a gente vai ter com o espiritismo. Por isso que o espiritismo é um conhecimento da lei natural. Né? Hoje, ela precisa ser estudada, se quiser se aprofundar, pelo livro de Kardec. Mas a gente também pode ter esse conhecimento e vai ter ele no futuro disseminado entre todos. Vai deixar de ser espiritismo e passa a ser um conhecimento natural. Não é? Mas como eu disse, tem 2 livros hoje, né? Tem mais um. Vamos ao segundo livro. Comunidade Educacional das Trevas. A médium Eliane Macarini e o espírito Vinícius. É muito interessante esse livro e eu realmente indico aos pais e educadores, porque há uns anos atrás, o Vinícius, através da Eliane, ele vai simplesmente dizer que existem espíritos com más intenções atuando nas escolas, provocando o uso de drogas e de violência. E, paralelamente, desanimando os professores, porque cada professor tem sua vida pessoal. Então, nas questões pessoais, existe a infiltração para desanimar os professores e eles ficarem desesperados com a sua vida pessoal e não conseguirem administrar a situação de drogas e violência na escola. Paralelamente, os bons espíritos atuando para chamar, acordar as criaturas para que elas olhem um outro lado da vida, não só o lado ruim da sua vida pessoal, mas quanto que existe de proteção e de ajuda
e se fixarem ali para resolver os seus problemas e ajudar a escola. É muito interessante o livro. Olha, eu não li o livro, acho a abordagem interessante, mas eu distinguiria aqui, na análise desse livro, como de qualquer outro, que existem questões de fato Lógico. e questões de interpretação. Sim. Então, vamos pegar o fato. A situação de drogas na escola e uma influência espiritual sobre os atos. Sim. Isso é o fato. Sim. A interpretação. Algumas pessoas encaram os espíritos inferiores como se fossem demônios. Então, se você pensar dessa forma, há um determinismo. Sim. As professoras, os alunos são vítimas de uma conspiração sobrenatural que vai atacá-las. Né? Então, qual é a interpretação espírita correta? Todo indivíduo é senhor das suas escolhas. Exatamente. Então, se você está em dúvidas, você é mais fácil de ser influenciado. Se você tem mais certeza das suas escolhas, você é mais difícil de ser influenciado. Então, aonde que os espíritos inferiores vão encontrar mais campo? Onde tem a dúvida. Essa que é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo é para que você tenha uma certeza maior da vida futura, para que você consiga escolher melhor os seus comportamentos. E aí você vai ser mais firme naquilo que você quer e naquilo que você não quer. Aí você é menos suscetível às influências negativas, seja de espírito ou seja de colega. Não é Exatamente. isso? E aí que eu acho interessante esse comentário dentro do livro, né, que eu gostei demais do livro, achei ele assim, muito oportuno, porque chama atenção. Imagina você ser um pai e um educador e estar perdido nas suas dificuldades e não conseguindo contribuir. Afinal, nosso tema é missão dos espíritas, contribuir com a sua parte como espírita, por exemplo, em relação às pessoas, à sociedade, aos seus filhos, aos espíritos, tudo mais, não é? Que perigos corremos nos dias de hoje. O Universo Espírita faz uma breve pausa, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje nós estamos tratando da missão dos espíritas. Falamos aqui de diversas coisas, falamos do espiritismo na época de Kardec, trouxemos para o tempo de hoje. E você deixou uma pergunta, né? Deixei Como uma coisa lidar mais. com os perigos da atualidade? Isso. Como lidar com os perigos da atualidade? Você tem noção, Jorge? Que tipo Contrato de perigos? guarda-costa, seguro de vida. Vou dar aqui minha opinião. Eu acho que o maior perigo que nós temos hoje, para resumir, é a ignorância. Porque é da ignorância que nascem todos os outros. Então, mas aí, indo lá nos livros de Kardec, com um pouco de paciência, eu sei que a vida é corrida, mas 5 minutinhos, uma frasezinha para ficar pensando nela quando vai dormir ou quando levanta para andar pela rua e para ir para o trabalho, já ajuda bastante a não ficar com a cabeça tão cheia de más notícias, mortes, desgraças, fim de mundo, todas essas coisas que, na realidade, elas só servem para perturbar. E aí, perturbado, você aceita as sugestões dos maus espíritos, porque nem o livro que foi citado agora há pouco. Deixa eu falar uma coisa, eu não sei se é ignorância, se eu concordo muito, porque eu penso que há uma função positiva na ignorância, quando a ignorância ela é um despertador, é uma alavanca para se buscar o conhecimento. Então, desse ponto de vista, a alavanca é vivenciada como falta, o que me falta para eu compreender. Eu diria assim que o materialismo... Há facilitações em relação às condições atuais da vida. Então, estes perigos, mas especialmente o materialismo, é um grande risco para quem não pensa. Um outro risco é crer que alguém externo pode me salvar. Seja dando uma bênção, um passe, de alguma forma é algo externo que vem me salvar. Quando, do ponto de vista espírita, a tarefa é pessoal para se tornar social. Isso. Né? Agora, quando eu digo a respeito da ignorância, é o seguinte, tem duas formas de você ter uma base fraca dentro de si mesmo. Uma delas é você não buscar o entendimento. Então, você fica no mar de sugestões. Aí sim, a sugestão de um falso profeta, a sugestão do materialismo pode repercutir em você. Então, eu tenho certeza
que as pessoas, por exemplo, hoje, vamos pegar jovens, ele está na faculdade e toda a orientação é materialista. Dizem para ele, olha, você não tem alma, você é só um corpo. Aí quando ele olha para o futuro, ele fala, puxa, então quer dizer que acabou meu corpo, eu morro junto? Onde está o ponto de apoio adequado? É justamente na contradição. Então esse jovem ele diz assim, puxa, estou me dizendo que a ciência é isso, mas no fundo eu sei que continua. Esse no fundo é a verdade e não esse materialismo equivocado. Isso é vivenciar a ignorância como falta, como a busca da verdade, para a verdade. Né? Agora, se diminuir diante dessas questões é que está o equívoco. Sim. Ah, não, mas isso é ciência, eu não posso questionar. É claro que você pode. E ainda digo Pode mais. e deve. A maior parte todas as orientações materialistas estão equivocadas. O que a gente não pode cair é no outro canto. Então o indivíduo pensa assim, não dá para me desenvolver na ciência, vou me apegar à religião. E na verdade não se apega à religião, se apega a um dogmatismo ou a um fanatismo. Que aí vem de fora. Exterior de novo. Ele diz para você, pode deixar que eu salvo a sua vida. Então, esse é um grande equívoco. Segura a Porque boia nunca aí. A salvação, como disse a Marisa, né, vai vir de fora. Tem sempre que surgir do próprio indivíduo, não aí é? vai a família espírita, o papel da família espírita ou da casa espírita, de mostrar para todo mundo, porque daí os adultos falam para as crianças e os jovens, que na realidade Kardec foi um grande exemplo. O que ele fazia? Pegava uma informação trazida pelos espíritos, analisava, estudava, examinava, pesquisava, buscava em outro lugar. Então ele jamais aceitou uma informação qualquer que fosse, assim, de uma maneira mística ou de uma maneira crédula. Não, vai pesquisar. Essa é a postura do espírita e eu acho que essa é a nossa missão, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida familiar, social, enfim. O que eu posso acrescentar a isso? Eu diria o seguinte, hoje o nosso programa está dizendo que a missão dos espíritas é a missão da transformação do nosso mundo de uma orientação materialista, de uma orientação dogmática, que foi antes, para uma orientação de liberdade. Fundamentada no quê? Na solidariedade. O convite espírita, então, é um convite para todos. Então, você aí nos ouvindo, você vai dizer assim, mas peraí, eu sou de uma família católica, eu não posso mudar para o espiritismo. O espiritismo não pede essa mudança. O espiritismo pede que você se esclareça. Você pode ser católico, budista, ter uma orientação religiosa, que seja. E você pode fazer com que a sua orientação pessoal seja esclarecida. Eu não vou seguir os dogmas, mas você pode manter a sua prática social religiosa da mesma forma, né? Então, conhecer o espiritismo não é preciso se tornar espírita para conhecer o espiritismo. Conhecer o espiritismo é para todos. Existe hoje uma diversidade na mídia, não é, Jorge? E o espiritismo já chegou até no cinema. Já chegou no cinema, quer dizer, já chegou no cinema. O espiritismo vem paquerando o cinema já há um bom tempo. Só que aquele problema de sempre espírita, né? Não tem recurso, aí faz um meia-boca ali, um meia-boca aqui. Agora que a gente está tendo umas produções bem legais, vem aí até o filme dos espíritos, né? Que é uma produção que está prometendo ser o filme espírita do ano, digamos assim. Mas é uma paquera que já vem de algum tempo. Por isso que nós temos, inclusive, a nossa nova sessão aí no programa. Então, né? pode chamar aí essa nossa sessão, como é que é o nome dela? Opa, tem cheirinho bom e tudo, é pipoca. Nossas recomendações de filme. Acompanhe. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Esse aí é o Espiritismo de Kardec aos dias de hoje. É um filme de 2004, foi quando comemorou-se o bicentenário do nascimento do Kardec. Eu falei agora há pouco que hoje nós temos grandes produções, não é o caso desse filme, esse é um filme modesto, mas eu coloquei como indicação aqui para aqueles que estão começando a paquerar a doutrina espírita. É um documentário. É assim. praticamente um documentário, não chega nem a ser necessariamente um filme. É com Ednei Giovenazzi e tem a narração da Aracy Balabanian. Ele é muito abrangente, a reconstituição de época dele é simplista, mas ele é funcional para quem está nessa paquera do espiritismo, assim como o espiritismo paquerou o cinema, quem está querendo conhecer de uma forma abrangente, e aí depois quer se aprofundar, vai nas obras de Kardec, entendeu? Mas é um filmezinho simpático.
Eu também penso como você. É mais um documentário e serve mesmo para uma ilustração rápida. Mas eu recomendo também. Mas eu diria assim, que é também uma lição, porque não é tudo que é em nome dos espíritas, dos espíritos, que a gente deve adorar e endeusar. Então é preciso fazer essa crítica e essa análise para tudo. Não, porque senão a gente fala aqui, mas o filme do Kardec, o cara falou que é meia boca. Não, gente, calma. Eu acho que você conhecer a mensagem dos espíritos presente nas obras de Kardec é importante para você ter uns limites do que os espíritos estão falando. Né? É claro que o estudo da proposta espírita, ela não se encerra ali no livro de Kardec. Aquilo lá ele aponta para novos estudos, não é isso? E uma outra coisa que é interessante ler em Kardec, eu recomendo bastante também, as revistas espírita. Sim. Porque ali Kardec se dá a liberdade de se aprofundar em assuntos que a gente nem imagina. Ele entra em conhecimentos universais. Ele vai buscar, por exemplo, textos de Lao Tse, ele vai buscar textos de Zoroastro, ele vai pegar o budismo, ele faz comparações ali bastante interessantes. Olha, o que o Espiritismo está falando hoje já está na humanidade há muito tempo, não é? Nem o Kardec coloca o Espiritismo num patamar único, exclusivo e fechado. Né? Pelo contrário, ele mostra que é abrangente. Qual é o comportamento do espírita? O que dizem os espíritos a respeito disso? Vamos aí ver o que dizem os espíritos a respeito disso no nosso quadro Pensamento da Semana. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor de sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Esta é uma frase de Erasto em O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20. Capítulo 20. O tema do capítulo 20 é os trabalhadores de última hora. Da última hora. É uma convocação, não é isso? Essa frase ela está dentro da mensagem que é o tema de hoje, porque a mensagem chama Missão dos Espíritas. Eu vou chamar a atenção aqui para mais um trecho, que é o trecho final. Quando termina a mensagem, há uma pergunta colocada por Kardec. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Qual é o caminho, né, que a proposta espírita vai fazer para que a gente possa identificar que aqueles que estão o trilhando? Eu acho que a resposta é bastante interessante. Eu vou até ler aqui um trecho. E você me lembrou que nunca Kardec deixa as coisas assim, sem completar e sem dar um entendimento mais profundo. Ele era danadinho. Reconhecemos esses espíritas pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. O praticarão. Então, primeira coisa, se aquilo que está se dizendo que é espiritismo, né, vem um indivíduo falar, o que é o espiritismo? É isso, aquilo, seja ele um palestrante, seja ele até um dirigente de um grupo de estudos. Se o que ele fala não está de acordo com a proposta da caridade, não é espiritismo que ele está dizendo. Né? O que ele fala e o que ele faz. Isso, é a segunda questão, é a proposta da prática. Então, o espiritismo, ele não é uma questão de grandes nomes. Se você pegar na música, nós temos os grandes nomes da música, que são o quê? Aqueles que cantam bem. Né? Se você vai em outro, tem um indivíduo que tem habilidades manuais, o grande artista. Né? Nós só temos, eu acho que nesse mundo aqui, um grande espírita, no sentido da prática, que vai ser o único modelo, que é Jesus. Né? Não cabe a ninguém tentar ser modelo depois de Jesus. Então, no espiritismo, aquele que se passa por sendo assim, eu sou o espírita modelo, está vivendo um equívoco, porque o espiritismo é algo que vai se difundir na sociedade como um todo, não é, Marisa? Cabe a todos nós participar disso. Cabe a todos nós regaçar as mangas e agir. Não está se cobrando de ninguém ser modelo e também não está se dizendo que ninguém pode participar. Ninguém é tão ruim para não participar e ninguém é tão bom para ser modelo. Não é isso? É isso mesmo. Esse respeito é muito espírita. Exatamente. Tinha muito mais o que dizer e tem muito mais assunto aí nessa ideia, mas você continua em casa com o nosso tema. O que é ser espírita? Leve a sua discussão para a sua família, para o seu grupo, e estamos chegando ao fim
de mais um programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. Você tem a liberdade de participar, nos mandar sugestões, críticas, ideias. Escreva um e-mail para universoespírita, tudo junto, @redemundomaior.com.br. Na próxima semana nós voltamos com um novo encontro. Até lá!